Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 17 de julho de 2023. Russell Crowe enfrenta o mal em O Exorcista do Papa, baseado em Padre da Vida Real, parte 3. Quando o ator Russell Crowe começou a ler sobre a história do padre católico Gabriele Amorth, que afirmou ter realizado mais de 50.000 exorcismos, ele ficou intrigado. Ele deixou para trás um monte de suas experiências em primeira pessoa. Acho que tem uma dúzia de livros ou algo assim, sabe? Então, para começar, foi a jornada dele que realmente me fascinou, disse o ator de 58 anos. A representação de Amorth por Crowe no filme da Sony O Exorcista do Papa é baseada nos livros que o falecido padre deixou, narrando 36 anos de exorcismos e outros trabalhos para o Vaticano. Amorth morreu em 2016. O Exorcista do Papa inicia seu lançamento global nos cinemas na sexta-feira. A história assustadora começa quando uma viúva norte-americana chamada Julia, interpretada pela veterana do cinema de terror Alexia Soy, se muda para um velho castelo na Espanha com seus 2 filhos. Os reformadores de casas invadem uma sala lacrada no porão e liberam um demônio que toma o corpo do filho de Julia, Henry, interpretado por Peter de Souza Feigoney. Amorth tem a tarefa de livrar a criança do demônio. No entanto, ao contrário dos exorcismos anteriores, o demônio se alimenta da própria culpa e arrependimento do exorcista. Embora saiba que essa representação de uma figura religiosa pode causar críticas de alguns, Crowe estava determinado a se ater aos relatos de Amorth. Todo mundo vai ter sua própria opinião, mas esses são livros escritos a partir da experiência em primeira pessoa, disse ele a Reuters. Na Revista Espírita de outubro de 1858, Allan Kardec esclarece que os espíritos não são iguais nem em poder, nem em conhecimento, nem em sabedoria. Como não passam de almas humanas desembaraçadas de seu envoltório corporal, apresentam uma variedade ainda maior do que encontramos entre os homens na Terra, porque eles vêm de todos os mundos e, entre os mundos, a Terra não é nem o mais atrasado nem o mais adiantado. Há, pois, espíritos muito superiores, como os há muito inferiores, muito bons e muito maus, muito sábios e muito ignorantes, há os levianos, malévolos, mentirosos, astutos, hipócritas, facetos, espirituosos, trocistas, etc. Estamos incessantemente cercados por uma nuvem de espíritos que, pelo fato de serem invisíveis aos nossos olhos materiais, não deixam de estar no espaço, em redor de nós, ao nosso lado, espiando os nossos atos, lendo os nossos pensamentos, uns para nos fazer bem, outros para nos fazer mal, conforme sejam eles bons ou maus. Pela inferioridade física e moral de nosso globo na hierarquia dos mundos, os espíritos inferiores aqui são mais numerosos do que os superiores. Entre os espíritos que nos cercam, há os que se ligam a nós, que agem mais particularmente sobre o nosso pensamento, aconselhando-nos, e cuja influência seguimos, sem nos apercebermos. Melhor para nós se escutarmos apenas a voz dos bons. Ligam-se os espíritos inferiores apenas àqueles que os ouvem, junto aos quais têm acesso e aos quais se agarram. Se conseguirem estabelecer domínio sobre alguém, identificam-se com o seu próprio espírito, fascinam-no, obsidiam-no, subjugam-no e o conduzem como se fosse uma criança. A obsessão jamais se dá senão por espíritos inferiores. Os bons espíritos não produzem nenhum constrangimento, aconselham, combatem a influência dos maus e afastam-se, desde que não sejam ouvidos. O grau de constrangimento e a natureza dos efeitos que ele produz marcam a diferença entre a obsessão, a subjugação e a fascinação. A obsessão é a ação quase permanente de um espírito estranho, que leva a pessoa a ser solicitada por uma necessidade incessante de agir desta ou daquela maneira e de fazer isto ou aquilo.
A subjugação é uma ligação moral que paralisa a vontade de quem a sofre, que impele a pessoa às mais desarrazoadas atitudes, frequentemente as mais contrárias ao seu próprio interesse. A fascinação é uma espécie de ilusão produzida pela ação direta de um espírito estranho ou por seus raciocínios capciosos. Essa ilusão produz alteração na compreensão das coisas morais, falseia o julgamento e leva a tomar-se o mal pelo bem. Por sua vontade pode sempre o homem desembaraçar-se do jugo dos espíritos imperfeitos, porque em virtude de seu livre-arbítrio, há escolha entre o bem e o mal. Se o constrangimento chegou ao ponto de paralisar a vontade e se a fascinação é tão grande que oblitera a razão, então a vontade de uma terceira pessoa pode substituí-la. Antigamente dava-se o nome de possessão ao império exercido pelos maus espíritos, quando sua influência ia até a aberração das faculdades. Mas a ignorância e os preconceitos muitas vezes tomaram como possessão aquilo que não passava de um estado patológico. Para nós, a possessão seria sinônimo de subjugação. Não adotamos esse termo por dois motivos: primeiro, porque implica a crença em seres criados para o mal e a ele votados perpetuamente, quando apenas existem seres mais ou menos imperfeitos, e todos podem melhorar; segundo, porque ele implica igualmente a ideia de tomada de posse do corpo pelo espírito estranho, uma espécie de coabitação, ao passo que existe apenas uma ligação. O vocábulo subjugação dá uma ideia perfeita. Assim, para nós, não há possessos, no sentido vulgar da palavra, há simplesmente obsedados, subjugados e fascinados. Por idêntico motivo não usamos o vocábulo demônio para designar os espíritos imperfeitos, de vez que frequentemente esses espíritos não são melhores que os chamados demônios, é apenas por causa da especialidade e da perpetuidade que estão ligadas a esse vocábulo. Assim, quando dizemos que não há demônios, não queremos dizer que apenas existam bons espíritos. Longe disso. Sabemos muito bem que os há maus e muito maus, que nos solicitam para o mal, armam-nos ciladas, e isto nada tem de admirável, porque eles foram homens. Queremos dizer que não formam uma classe à parte na ordem da criação, e que Deus deixa todas as criaturas a capacidade de melhorar-se. Esta foi a crônica do amanhecer de 17 de julho de 2023. Por Alfredo Feijão Lopes.